Está orando neste momento e depois estaremos aqui ministrando a santa palavra do Senhor nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, amado Pai, nesta manhã nós nos achegamos a Ti. Chegamos a Ti na beleza da Tua santidade, com adoração, com louvores, com cânticos que exaltam e glorificam o Teu santo nome. Mas agora, neste momento, Senhor Deus, prepara o nosso coração, para que cada coração neste lugar e aonde a nossa voz chegar através da transmissão, ó Pai, vidas sejam edificadas, e que cada um de nós sejamos terra fértil, Senhor Deus, para que possa produzir, Pai, aquilo que o Senhor deseja, a 100, a 60 e a 30 por um. Porque este é o desejo do teu coração escrito na tua palavra, e que nós sejamos essa terra, meu Pai, que receba a tua palavra para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, meu Pai. Bom dia aí a todos. Queria que vocês abrissem suas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 1. Hoje o nosso tema é vencendo o desânimo através da fé. Vamos dizer todos juntos? Vencendo o desânimo através da fé. Então, este é o tema de hoje. E aí nós vamos falar sobre Josué. Vamos aqui ver o contexto do primeiro capítulo do livro de Josué e como Deus faz com esse seu servo aqui. E nós podemos olhar aqui, em muitos momentos nós vamos nos enxergar como Josué estava neste momento. Nós vamos perceber que muitas das vezes na trajetória da nossa vida nós encontramos nesse quadro que Josué se apresenta aqui. Ele está com um grande desafio pela frente, ele tem uma grande missão a realizar, mas ele está triste e abatido por uma perda, por alguém que era importante e influente na sua vida, que faleceu. E aí, nós estamos aqui para entender neste dia aquilo que o Senhor quer falar conosco a respeito de como vencer o desânimo através da fé. Mas antes de lermos aqui, coloca para mim o que é desânimo aí, por favor. Desânimo, ausência de energia, falta de entusiasmo, ausência de coragem para realizar atividades diárias. Então isso significa que se existe desânimo, também tem? Também tem? Também tem? Vamos colocar ânimo aí para nós. Ânimo é um estado de espírito, disposição, ação de dar vida, alegrar-se ou encorajar. Então, nós temos aqui, o ânimo é para nos dar vida. E o desânimo tira a vida. O ânimo nos encoraja. E aí, o desânimo tira a coragem. Então, nós vemos aqui que nós precisamos a cada dia. Coloca lá o desânimo. Ausência de coragem para realizar atividades e tarefas do dia a dia, do cotidiano, todos os dias. Então, todos os dias nós precisamos olhar e nos animar. Quando a Bíblia fala em ânimo, não é Deus que dá ânimo não, tá? Animem-se. Animem-se. Quem vai se animar? Diga para a pessoa do seu lado, é você. Não é Deus, não. É você que vai se animar. Deus me dá ânimo. Não vai dar, não, filho. É você. Mas, pastor, como é que eu vou me animar? Na palavra. Não é ouvindo o coach, não. Não é ouvindo o cara lá da internet que vai te dar ânimo. Porque aquilo é igual droga, filho. Acabou o efeito, vaza. Acaba tudo. Não. Anime-se no Senhor. Davi, tem uma passagem, que ele vai tentar lutar dos lados dos filisteus, os filisteus não aceitam a ajuda de Davi, e aí Davi, quando volta para casa, a cidade que ele estava foi saqueada, a família dele e de todos os soldados dele tinham sido levados cativos. E aí diz que os caras choraram, se lamentaram, e aí de repente alguém falou assim, a culpa é de Davi, vamos matar ele, a culpa é dele. E aí diz que Davi se animou no Senhor.
Não foi o Senhor que animou Davi. Davi se animou no Senhor. Então, quem se anima no Senhor somos nós. Então, nós precisamos buscar esse ânimo. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela diz o quê? Seja forte, seja corajoso. Eu estou contigo, eu sou contigo. Última mensagem que Jesus deixou para a igreja. Qual foi? Última. Eis que estou convosco de vez em quando? Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, até Jesus aparecer nas nuvens, Ele está conosco. Então se anime nesta palavra, se anime nisso. Quer seja o dia bom, quer seja o dia mau, quer aconteça as coisas boas ou não, anime-se no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos nos animar todos os dias, porque todos os dias o Senhor está conosco. Salmo 23, o último verso lá, o que diz? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Quantos? Todos os dias da minha vida. Não é só de vez em quando. Não é só quando o céu está aberto e as coisas estão boas, está tudo dando certo. Salário bom, conquista, vitória, carro novo, casa de praia. Não, está tudo ruim, está tudo dando o contrário. A bondade e a misericórdia do Senhor estão nos cercando. Então é nesta palavra que nós precisamos nos animar. Quem escuta a minha oração aqui de manhã, sabe que eu coloco lá todo dia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você já nasce abençoado, filho. Você já amanhece abençoado. Você já vive abençoado. Porque todo dia o Senhor tem misericórdia da sua vida. Todo dia. Quer seja bom, quer seja mau o dia, não interessa. A misericórdia do Senhor te alcançou neste dia. Então, independente de qualquer coisa, anime-se na palavra do Senhor. Fortaleça-se na palavra do Senhor. Então, nós vamos ver aqui Josué, capítulo 1, e aí do versículo 1 ao 6, do versículo 1 ao 5, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio, o Jordão. Entra na terra que eu darei aos israelitas, como prometi a Moisés, e darei a vocês todo este lugar onde puserem os pés. Seu território estenderá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Olha só aí o finalzinho. Nunca o deixarei, nem o amarei. Não o abandonarei. Então, aonde Josué vai se animar? Aí, ó. O Senhor nunca vai me deixar. O Senhor nunca vai me abandonar. Então, isto é uma promessa, isto é uma palavra liberada para Josué, mas que cabe a mim e a você também. O Senhor nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos abandonar. Se anime na palavra. Não é na minha, não é do pastor Denilson, não é do pastor Marvel, não é do pastor Renê, não. Se anime na palavra do Senhor. As promessas do Senhor, Ele é responsável por elas. No livro de Números, capítulo 6, versículo 24, tem a bênção que Moisés ordenou que Arão e seus filhos transmitissem ao povo de Israel. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor te conceda a paz. Aí, no finalzinho diz assim: e o Senhor cumprirá esta palavra. O sacerdote abençoa, mas quem cumpre a palavra é o Senhor. Nós lemos a palavra, nós pregamos a palavra, mas quem cumpre é o Senhor, não é o pregador. Mas o Senhor tem compromisso com a palavra dele.
Por isso que o pregador precisa ler o texto e pregar o texto. Porque o Senhor não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele vela em cumprir a palavra do pregador? Ele vela em cumprir a sua palavra. Se eu prego qualquer palavra que não é a do Senhor, filho, o Senhor não tem compromisso. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, quando ele diz que nunca vai nos abandonar e nunca vai nos abandonar, e cadê? Nem desamparar, isso significa que ele vai cumprir a palavra dele, não é a minha. Então nós precisamos entender isso. A palavra que se cumpre é a palavra de Deus. O pregador ele pode errar, o pregador ele pode desviar, o pregador ele pode ser infeliz e pregar algo errado. Mas se ele prega a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender e nos animar todos os dias. Diariamente nós precisamos nos encher de ânimo, nos encher de vida, de disposição, de ação, de nos alegrar, de nos encorajar. O encorajamento. Quem fez aqui paixão ministerial, gente? Lembra que encorajamento é um dom espiritual? Lembra disso? Encorajamento é um dom espiritual, gente. A gente pensa que dom espiritual é só falar em línguas, é só profetizar. Não, gente. Encorajamento é um dom espiritual. A capacidade de você injetar no outro ânimo. O Senhor injeta em você e você fica tão impactado que você consegue transmitir isso para outros. Então nós precisamos entender e aprender na palavra do Senhor que nós também somos agentes transmissores de ânimos para outro, de esperança para outro, de expectativas para outro. Então quando nós nos fortalecemos no Senhor e na palavra dele, nós conseguimos transmitir este ânimo para outro, esperança para outro, expectativas para outro, alegrias para outro. Porque a alegria do Senhor, a nossa força, é. Não vai ser não, é. E esse aí é do verbo constante. Ele está acontecendo o tempo todo. A alegria do Senhor não foi ontem não vai ser amanhã não. Ela é ontem, hoje e sempre. Ela é constante. Pastor, mas eu perdi alguém da família. A alegria do Senhor permanece. Pastor, mas eu estou desempregado. A alegria do Senhor permanece. Senhor, está tudo dando errado lá em casa. A alegria do Senhor permanece. A alegria do Senhor não depende da circunstância. A alegria do Senhor não depende das intempéries da vida. A alegria do Senhor é. Então nós precisamos entender isso e nos animar na palavra do Senhor. Então é isso que nós precisamos entender. E aí, para nós sempre entendermos que para nós vencermos o desânimo, nós precisamos ter fé. Porque o nosso tema é vencer o desânimo através da... Vamos só lembrar o que é fé, gente? Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Botei até na versão que é mais conhecida ali na Ara. Ora, a fé é o quê? É o quê? A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eu sei que vai acontecer, embora tudo esteja acontecendo o contrário. Embora, olhando para a situação, não tenha expectativa nenhuma de mudança. Mas eu sei que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Porque isso é a fé. E aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o quê? De fato, sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Por quê? Portanto, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é presenteador. Quando eu me aproximo de Deus com fé, eu tenho bênçãos, eu tenho recompensa. Eu tenho misericórdia, eu tenho fidelidade, eu tenho graça, eu tenho compaixão, eu tenho paz, eu tenho alegria. Isso no Senhor. Então nós vemos aqui que para vencer o desânimo através da fé, nós precisamos ter a certeza de que quando eu me aproximo do Senhor com fé, quando eu chego próximo dele, acreditando na palavra que ele falou, que ele liberou através dos profetas, através dos apóstolos, através de Moisés, dos salmistas, quando eu me aproximo do Senhor desta forma, ele vai me recompensar. Ele vai trazer uma recompensa sobre a minha vida. E aí quando eu falo recompensa, qual é o grande problema que a teologia da prosperidade trouxe? Quando eu falo de bênção,
Aí ficou na nossa cabeça aquilo que a teologia da prosperidade trouxe, que bênçãos é isso não, filho. A Bíblia nunca falou disso. A Bíblia falou bênçãos é a capacidade de você viver bem com as pessoas, de você ter saúde, de você ter alegria, mesmo num momento de tristeza, você ter paz, mesmo no tempo da guerra, de você ter esperança, mesmo quando tudo parece contrário. Isso é bênção. Isso é a capacidade que nós temos de entender. Isso é bênção. Quando a palavra é ministrada e ela bate no seu coração e ela acha no seu coração a terra fértil e você crê e Deus realiza o milagre, isso é bênção. É a nossa mente aberta para o entendimento, isso é bênção. Só que a gente foi instruído a achar que bênçãos é dinheiro, que bênçãos é recurso, que bênçãos são materiais somente, não. Bênção é todo dia, e você passar na rua e alguém te desejar um bom dia, aí você nem ouve e passa embora. Cara, a pessoa te saudou, a pessoa te deu um bom dia, a pessoa desejou para você que você tenha um dia maravilhoso, e você nem percebeu, você nem deixou ouvir, porque você está preocupado com as circunstâncias. As circunstâncias não determinam sobre a nossa fé. O que determina sobre a nossa fé é a palavra do Senhor. Então, para vencermos o desânimo, o abatimento, nós precisamos crer na palavra do Senhor, que Ele todos os dias vai colocar pessoas boas no nosso caminho, pessoas para nos ajudar no nosso caminho, situações que vão nos fazer levar o nome do Senhor à frente, fazer com que pessoas conheçam o nome do Senhor, fazer com que pessoas vejam que na nossa vida o Senhor é luz, que é Ele quem nos move, que a pessoa vai olhar assim, poxa, mas o cara está passando por essa situação difícil, mas ele consegue extrair deste momento a alegria, ele consegue extrair deste momento a paz, embora tudo esteja desabando do seu lado, ele consegue viver em paz, porque Jesus falou o quê? Eu deixo a minha paz, não é a paz do mundo, que depende de que você está com dinheiro e esteja tudo bem, de que tudo esteja bem na sua casa, todo mundo com saúde, todo mundo empregado. Não é essa paz, não. É a paz no meio do sofrimento. Jesus está falando isso, mas Ele sabe que na outra semana Ele vai morrer. Mas Ele fala, a minha paz é diferente. Não depende da circunstância. Depende de você acreditar que Deus permanece no controle de todas as coisas. A nossa paz depende disso. A nossa alegria depende disso. E aí, a nossa pergunta é, como vencer o desânimo através da fé? Aprendendo aqui com a passagem de Josué. Primeira coisa, fala para a pessoa do seu lado, seja forte. Não seja frouxo. Cabra frouxa é tão ruim que Deus não quer nem do lado dele. Que isso, pastor? Cabra frouxa é ruim que Deus não quer nem do lado dele. Se te achares frouxo no dia da adversidade, o que é que vai acontecer? A sua força vai ser pequena. Gideão convoca o povo. 32 mil homens. Para enfrentar 120 mil. Cada um enfrenta 4. Beleza, né? Não é isso? 32 mil, dá quase 4 para cada um. Vou botar 30 mil para dar 4 para cada um, beleza? Só que a gente está falando de um povo, tudo camponês, quanto um exército treinado. Não ia ficar bom, mas a gente está com Deus, a gente confia. Aí Deus olha de lá, rapaz, tá certo não, Gideão, chega aqui. Fala o seguinte, chega ali na frente e fala assim, ó, quem for frouxo ou covarde, pode meter o pé e ir embora. Dos 32 mil, o que acontece? 22 mil, ó, vai embora, filho. Só ficou 10 mil. Olha só. O frouxo é tão ruim que Deus nem queria. Nem quer. Então precisa ser forte. Então quer vencer o desânimo? O Orlando está rindo. Quer vencer os desânimos? Seja forte. Fala para a pessoa de novo, seja forte. Então essa é a palavra do Senhor. Mas o Senhor não fica satisfeito só que você seja forte. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, você tem que ser forte e corajoso.
Você tem capacidade. Eu vou te fazer forte, foi isso que o Senhor falou? Eu vou te fazer corajoso, foi isso que o Senhor falou? Está no texto? Deus está falando com Josué, Josué, eu vou te fazer forte, eu vou te fazer corajoso. É isso que ele está falando? Não. É você, Josué. É você. A gente fica esperando Deus fazer. Não, Deus já fez, filho. A obra da redenção já está feita. Lembra de Jesus na cruz? O que ele falou? Encerrou a conta, fechei a conta, está consumado. Acabou, está consumado. Agora é contigo, filho, seja forte. Confia na palavra. Confia naquilo que eu deixei, naquilo que foi registrado. É com você. É você que vai ser forte e ser corajoso. Então a palavra do Senhor é: seja forte e corajoso. Então o Senhor aqui está fazendo o quê? Gerando no coração de Josué ânimo, mas gerando no coração dele responsabilidade. Josué, eu vou dar essa terra a vocês. Assim como estive com Moisés todos esses anos, 40 anos, eu vou estar com você. Ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Palavra de Deus. Então, quem vai na frente é o Senhor. Mas quem vai ter que lutar é Josué. Quem dá a vitória é o... Mas quem tem que lutar é você. Josué já lutou, filho, agora é você. Fala com a pessoa que está do seu lado, é você agora, filho. É você. Josué já lutou, filho. Agora é você que tem que lutar. É você que tem que lutar agora. É você que tem que ser forte e corajoso. Então nós vemos aqui que Deus está dando instruções para Josué vencer o desânimo. Josué está desanimado, Moisés morreu. Aqui já tinha 40 dias da morte de Moisés. Eles estavam 40 dias chorando a morte de Moisés. Depois de 40 dias de luto, o Senhor fala a Josué: agora você se dispõe, toma uma atitude. Você e esse povo, reúne o povo, conclama o povo, faz um pronunciamento, anima esse povo. Mas para Josué animar o povo de Deus, precisa animar ele primeiro. O cara desanimado vai animar quem? Não vai animar ninguém, filho. Então Deus injeta em Josué coragem e ousadia para vencer os desafios. E confirma: eu vou estar com você. Assim como estive com Moisés, eu vou estar com você. Eles já estão aqui para se apossarem da primeira cidade. Eles estão diante do Jordão. Eles estão, o que a gente chama da além do Jordão. Eles já tinham conquistado as cidades, aonde é a Jordânia hoje. Quando você olha o mapa ali da região onde é a Jordânia hoje, eles já tinham ali conquistado aquela região. Agora eles precisam atravessar o Jordão. E aí Deus chama Josué, injeta ânimo em Josué. E manda que Josué se fortaleça, que seja forte, seja corajoso, que ele não desanime diante dos desafios. E aí, para nós vencermos o desânimo através da fé, seja focado na palavra de Deus. Fala para a pessoa aí, seja focado na palavra de Deus. Volta a dizer, não é na palavra do pregador, é na palavra de Deus. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Então, seja focado na palavra de Deus. Versículo 7, parte B. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras do livro desta lei, e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Qual é o segredo do sucesso? Focar na palavra do... Esse é o segredo do sucesso. Segredo da vitória? Focar na palavra do Senhor. E aí ele fala para Josué, Josué,
Lê segunda-feira, que tem culto de oração. Lê na quarta, que tem o culto do meio da semana. Lê domingo de manhã e lê no domingo à noite. Pessoal da juventude lê também no sábado. Foi isso que ele mandou? Dia e noite. Todo dia. Quem come uma vez por semana aqui, gente? Tem alguém que faça uma refeição uma vez por semana? Tem? Não. Tem alguém que faça refeição 2 vezes por semana só? Em via de regra, nós fazemos refeição 7 dias por semana. Mas você lê a Bíblia quantos dias por semana? Quantos dias por semana? Está errado, filho. Se você se alimenta do alimento que mantém o seu físico todos os dias, para alimentar o seu espírito, você tem que ler todos os dias. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo físico, você precisa alimentar o seu corpo espiritual. Se você não alimentar o seu corpo físico, você se sente? Você se sente? Se você não alimentar o seu corpo espiritual, você vai se sentir? É matemática básica, gente. 1 mais 1 são 2. Se eu não alimento meu corpo físico, um dia eu vou ficar fraco. Se eu não alimento meu corpo espiritual, um dia eu vou ficar fraco. Básico. Não tem o que inventar. Não tem matemática complexa. Não tem equação, fração, que coloca a letra. Matemática já é difícil. Aí tem uns caras que ainda vêm com umas letras no meio dos números. Eu falei, cara, os caras não tinham o que fazer, gente. Inventa uns negócios doidos. Já é difícil, né? Aí os caras, além de número, colocam a letra. Eu falei, não dá não. Mas não é essa matemática que eu estou falando, não. É matemática básica. É 1 mais 1 são 2. Então é meditar na palavra do Senhor. Já li. Não é ler não, filho. É se aprofundar. É conhecer. É meditar. É buscar entendimento. É pedir ao autor, que é o Espírito Santo, para quê? Para ensinar, para instruir. Com cuidado, com zelo. Então nós precisamos entender que o Senhor quer que nós foquemos na palavra. E aí, a lição seguinte não é somente focar. Focar é importante muito. Mas mais do que focar, ele manda, confie na palavra. O nosso ponto 4 aí, confie na palavra de Deus. Versículo 9 diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Olha Deus falando aí de novo, ânimo, Josué, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aonde você for, o Senhor estará com você. Aonde você estiver, o Senhor estará com você. Aí cuidado com onde você anda, filho. O pastor não está vendo, meu líder não está vendo. Vou andar nos lugares escorregadios aqui, vou andar nos lugares perigosos ali. Mas o Senhor está contigo por onde você andar. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, filho. O Senhor está te vendo. Então, aonde você for, o Senhor é contigo. E aí, cuidado com o que você faz. Então, nós precisamos entender que o Senhor está conosco, que nós precisamos confiar na palavra dEle. O Senhor fala com Josué, Josué, eu já te falei, Josué, seja forte e corajoso. Não desanime. Não fique com medo. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você aonde você andar. Deus deixa claro aqui, pois eu, o Senhor, o seu Deus, é pessoal, é relacionamento, é intimidade que o Senhor está falando. Confia na minha palavra, eu estou com você o tempo todo. Aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Pastor, o diagnóstico que eu peguei é contrário. A medicina não tem resposta, o Senhor está contigo.
Pastor, eu não sei o que fazer, as contas estão vencendo, o salário não caiu, o salário não vem, estou desempregado. O Senhor está com você. Não importa o que está acontecendo, lembre-se, o Senhor está com você aonde você for. Em todo tempo o Senhor está com você. Então confie na palavra do Senhor. Lição 5, importante demais para nós. Além de você focar na palavra do Senhor, além de você ser forte, você ser corajoso, focar na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, se organize e peça ajuda. Quer vencer o desânimo através da fé? Se organize e peça ajuda. Josué ouviu a instrução do Senhor. Josué ouviu a palavra do Senhor. Aí Josué faz o quê? Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Josué está fazendo o quê? Está pegando tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, que injetou no coração dele fé, ânimo, alegria, vontade de vencer, encorajamento para vencer. Ele pegou tudo aquilo e passou para os seus líderes. Não reteu. Ele passou adiante. Ele precisava formar uma liderança. Assim como Moisés forjou nele uma liderança, ele precisava forjar nos seguidores dele uma liderança. E é o que ele faz. Ele organiza aquele povo. Ele faz com que aquele povo se organize. Eles vão ter agora uma grande obra. Eles vão atravessar o Jordão. Eles vão chegar numa terra nova. E eles precisam o quê? De provisões. Na caminhada precisa-se de quê? De alimento. Não está mais no deserto, onde o maná caía todo dia. Eles iam atravessar a terra. E o que o Senhor falou? Quando você atravessar a terra, meu irmão, acabou o maná. Não vai ter mais maná. Então precisa de quê? De provisão. Você vai entrar na terra, mas você precisa comer. Moisés saiu mais ou menos com quase 2 milhões de pessoas do Egito. Mas aqui, Josué está mais ou menos com cerca de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas pereceu no deserto. As pragas, as pestes, a ira do Senhor. A gente tem que lembrar que daqueles rebeldes que se levantaram contra Moisés, 250 famílias foram consumidas, foram engolidas pela terra. Então ele precisa organizar 1 milhão de pessoas. E aí, depois de 40 dias de luto, o Senhor anima Josué, o Senhor fortalece Josué, Josué faz o quê? Comunica ao povo, conversa com o povo, chama os líderes, chama os chefes dos clãs, que eram responsáveis por toda a tribo, chama ele, comunica a eles. E aí ele percorre todo o acampamento. E aí, vai fazendo com que o povo traga provisões para essa nova empreitada. Porque o maná vai parar, filho. A provisão diária que o Senhor mandava vai parar. Agora, precisa se preparar. Precisa se organizar. Então Josué, ele faz isso, mas ele não faz isso sozinho. Ele não acumula tudo. Ele não centraliza tudo na pessoa dele. Ele não centraliza tudo, vou fazer tudo, é isso aqui, e vai resolver tudo. Vou passar nas 12 tribos todo dia. Vou passar lá no tabernáculo todo dia. Não. Ele organiza o povo. Muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem pessoas no nosso lado para nos ajudar. Só que a gente quer centralizar tudo. Então, Josué, ele faz o quê? Ele recebe o ânimo do Senhor, ele recebe a palavra do Senhor. Mas ele faz com que os seus liderados, que estão ali, passem a organizar o povo. Tem uma grande tarefa, tem uma grande conquista. O Senhor trabalha assim. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? O povo está lá, os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim, manda essa multidão embora, porque o rango que tem aqui só dá para a gente. Jesus e mais os 12. 13 pessoas. Quantos pães tinham, gente?
Quantos pães? Não diz o tamanho do pão. Mas vamos voltar mais aí para trás. Vamos pensar numa bisnaga. Né? O pessoal mais antigo sabe o que é. Eu vi isso na internet esses dias, tá? O que é uma bisnaga? Uma bisnaga era um pão de sal aí de 200 gramas. Equivale a 4 pães franceses. Vamos pensar aí numa bisnaga. Quantas bisnagas? Para 13. Pelo menos. É dar o quê? Cortando em 3. 5 vezes 3, 15. Ainda ia sobrar 2 pedaços. Tinha quantos pães? Tinha quantos peixes? Aí, filho, desfiar, botar um pouquinho em cada pão. Aí o Senhor falou para o povo, falou para os discípulos, ó, manda o povo se assentar em grupos de 50. O Senhor organiza a distribuição do alimento. Não foi de qualquer jeito. Oh, o pão multiplicou e saiu todo mundo correndo. Não, filho, foi organizado o negócio. Porque no povo de Deus é assim, filho. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Alguém fala assim, tem padrão de camarão lá na cantina. Aí quando você chega lá não tem mais nada, filho. Quem chega primeiro sai comendo tudo. Não mudou nada, gente. Não mudou nada. Ia ser a mesma coisa. Mas Jesus organiza o povo. Para fazer, ele primeiro organiza o povo, depois ele faz a multiplicação. Porque senão isso é uma correria. E aí, no final, todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou. Imagine o rapaz lá, que ofereceu os pães e os peixes. Chegou no final, Jesus falou, ó, dá um cesto para ele. Coração voluntário. Mas sempre precisa de organização. Pedir ajuda. Não dá para fazer tudo sozinho. Então Josué faz o quê? Ele recebe ânimo. Mas ele coloca em prática o quê? De forma ordenada. Ele comunica ao povo, ele avisa ao povo, ele vai agora passar para o povo tudo aquilo que recebeu. Sexta lição nossa. Olhe para frente e veja além dos obstáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para frente, veja além dos obstáculos. Salário pequeno, dívida. Se você olhar só para o salário, filho, não vai. Não vai. Mas você vai precisar olhar e dizer, pô, não gastei com supérfluo, não joguei dinheiro fora, não gastei com bobeira. Olhar para frente. Tem obstáculos? Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter desafios que são maiores do que nós. Se não fossem maiores do que nós, não seriam obstáculos, gente. O que é um obstáculo? É alguma coisa que te impede de passar, não é isso? Isso aqui é um obstáculo? Não. É só um negócio. Não, estou vendo aqui. É só um negócio que está no meu caminho, mas não é um obstáculo. Agora, estou vendo ali, mas aqui é um obstáculo? Eu não vou passar aqui por cima. É um obstáculo. Aqui eu posso passar. Então, tem coisas que a gente consegue contornar, ó. Não precisa nem passar por cima, eu posso contornar aqui pelo lado. Consigo contornar. Agora tem um obstáculo que não dá, filho. Obstáculo não dá para contornar. Não tem o que fazer. Vou receber um lugar de diagnóstico e o médico falou assim, ó, o remédio que tem é paliativo. Isso é um obstáculo. Agora o médico falou assim, ó, esse remédio aqui vai resolver. É um obstáculo? Não. É um problema, mas não é um obstáculo. Obstáculos são difíceis de passar. Então, não olhe os obstáculos. Porque se você olhar o obstáculo, você vai voltar. Você vai desistir. Você vai parar. Você tem que olhar com fé. Você tem que olhar e ver que o Senhor está contigo. Ele deu uma palavra, Ele deu uma missão. Vá até o final. Não desista.
Não pare de orar, não pare de afirmar que o Senhor está contigo. Ele dá uma missão a Josué. Josué, ele comunica ao povo, ele organiza o povo. E aí ele vai dizer, aí versículo 11, parte B. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Organização. Ora, nós vamos fazer isso, mas não sei quando vai ser, não. O Senhor determina o prazo. O Senhor dá um número de dias. Eles tinham quantos dias para reunir todas as provisões? 3 dias. Eles tinham que se organizar em 3 dias. O Senhor dá um prazo. O Senhor aponta o lugar que eles vão atravessar o Jordão. Neste ponto. Então o Senhor vai dando a Josué o quê? Estratégias. Mas primeiro ele precisa se organizar. Ele precisa pedir ajuda. Ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa se organizar. E aí? Tem obstáculos? Tem. Mas o Senhor está com ele. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. Tem desafios? Tem, mas o Senhor está conosco. Assim como ele esteve com Josué, ele está comigo e com você. Não olhe as dificuldades, olhe a oportunidade de você ser um instrumento na mão do Senhor. Se o diagnóstico é contrário, lembre-se, Deus fez milagres no passado, Ele continua fazendo hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não pode mudar, não há variação de mudança no seu querer. Então, se nós entendemos isso, os obstáculos são só detalhes. Os desafios são só detalhes. Semana eu estava vendo um vídeo do Michael Jordan, e aí tem uma frase do Michael Jordan, um dos últimos campeonatos que os Bulls ganharam. Eles começaram uma série dos playoffs, perdendo de 3-0. E aí, se o adversário fizesse 4, acabou. Lá são 7 jogos. Quem faz 4-0, acabou. E aí foram falar com o Michael Jordan. Aí Michael Jordan falou, é nessas horas que o melhor aparece. É nessa hora que a gente separa os homens dos meninos. É nessas horas que aquele que foi chamado para vencer faz diferença. A probabilidade era contra ele, mas ele sabia do seu potencial. Ele sabia da sua capacidade. Ele sabia que podia vencer. Ele só precisava colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu a vida toda. Então, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor, é como eu falei, não é do pregador, não é do coach, não é da internet, é da palavra do Senhor. O Senhor falou que seria com ele quantos dias? Todos os dias. Mas tem um obstáculo, pode aplaudir ao Senhor. Tem um rio largo na nossa frente. O Jordão, em alguns lugares, aqui mais ou menos, 3 quilômetros, mais ou menos, de distância. Aqui era um dos lugares mais largos do Jordão. Não era somente um rio, é um rio grande. Dá para alguém nadar? Dá. Cabra bom, mas você está com 1 milhão de pessoas. Crianças, idosos. E a maioria aqui provavelmente sabia nadar, gente. É um obstáculo? É. É um desafio? É. Mas o Senhor falou que estaria com Josué e com todo o povo. O Senhor deixa claro, você e todo este povo. Então o Senhor falou com Josué, e esta é a garantia de que tudo vai acontecer do jeito que o Senhor falou. O Senhor falou, daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Então daqui a 3 dias vai acontecer porque o Senhor falou. Então nós precisamos entender que olhar para frente, ou ver além dos obstáculos. Os obstáculos estão aí, mas eles não podem nos deter, eles não podem nos parar. Por isso nós precisamos injetar ânimo em nós mesmos, olhar para nós mesmos e dizer, hoje é um dia de oportunidade que o Senhor me deu.
Se a misericórdia dele se renovou sobre mim nesta manhã, se ele me concedeu a graça de eu viver mais um dia, isso significa que eu preciso ser uma bênção na vida de alguém. Não é só esperar bênção para nós, não. Você lembra o chamado de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te enviar. Eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. Mas qual a finalidade disso tudo? Qual é? Ser tu uma bênção. Eu não vou te abençoar para você dizer que é abençoado. Eu não vou te abençoar para você ficar metidinho. Não. Eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Esse chamado, filho, de Abraão é para todos nós. É igual. O Senhor nos chamou igual chamou Abraão. Eu vou te abençoar, mas você precisa ser uma bênção. O que eu vou conceder a você, você precisa usar para abençoar a outras pessoas. E aí é a última lição que nós temos aqui. Impacte as pessoas à sua volta. Você recebeu o ânimo do Senhor? Você recebeu a palavra do Senhor? Você se animou no Senhor? Você se alegrou no Senhor? Faça isso com outras pessoas. Transmita a esperança a outras pessoas. Impacte outras pessoas à sua volta. A sua alegria precisa contagiar outros. Você precisa ser igual Josué e Calebe. Moisés pega 12 chefes de família, 12 líderes, 12 dos maiorais, de cada tribo. Não é um Zé Mané, não. Vou botar aqui no carioquês, não é um Zé Ruela, não. Não. É um líder, um maioral, um cabeça do povo. Manda espiar a terra. Eles vão passar 40 dias na terra que eu prometi sobre o juramento dar aos seus pais. E aí eles vão trazer um relatório. Moisés pega os 12 cabras lá, escolhe e envia para a terra. O relatório dos caras é o quê? A terra é boa. A terra é igual o Senhor jurou. Os frutos são bons, eles entraram na época da colheita, o negócio é bom, as fontes de água são boas, glória a Deus, aleluia. Mas, e aí estragou tudo, filho. Quando o cara botou a vírgula, ele podia botar um ponto final ali, e estava tudo certo. Aí os caras fizeram o quê? Botaram uma vírgula. Mas tem gigante, o povo daquelas terras vão devorar a gente, eles vão olhar para a gente como eles olharam para a gente como gafanhoto, e nós nos sentimos como gafanhoto. Rapaz, eles são tão lesos das ideias. Você sabe o que os gafanhotos fazem, gente? Gafanhoto não tem liderança. Mas eles chegam numa plantação, devora tudo, arrasa tudo. Não tem liderança, não tem quem lidere, não tem quem chefie, nada. Mas eles são organizados. Aonde eles chegam, eles destroem tudo. Se eles realmente se vissem como gafanhoto, o que eles iam dizer? Aquilo que Calebe falou, filho. Nós vamos entrar na terra e vamos consumir eles. Eles vão ser como nada para nós. Eles tinham uma visão tão distorcida que eles estavam falando, mas nem para perceber que eles estavam falando, estava tudo errado. Então, você precisa impactar as pessoas. Aqueles 10 camaradas impactaram quase 2 milhões de pessoas negativamente. Mas a gente precisa ser do lado contrário, a gente precisa ser igual Calebe e Josué. Eia! Diga aí, eia! Vamos entrar na terra e vamos possuí-las, porque o Senhor nos deu essa missão, o Senhor nos deu essa tarefa, essa responsabilidade é nossa. Nós temos que conquistar, nós temos que vencer. Você não pode ficar parado, você tem que sair do lugar. A responsabilidade é sua. Você tem que dar um grito, você tem que fazer igual Calebe. Não podemos deixar que a voz da multidão, da voz da desgraça, da voz dos derrotados, prevaleçam. Nós precisamos ser os 300 que foram com Gideão. O Senhor dá uma estratégia. Gideão, ele faz uma coisa que na época era totalmente contrário. Lembra como Gideão venceu? Gideão atacou à noite.
Não se fazia guerra desse jeito, gente. A guerra era sempre de dia, num vale. Era assim que se guerreava. Lembra? Golias, um exército está de um lado e o exército está do outro. No meio tem o quê? Um vale. Josafá vai guerrear, no meio tem o quê? Um vale. Era sempre assim, de dia. Na época da primavera, sem chuva. As guerras eram assim. Aí o que Gideão faz? Pega umas lanternas, eles produziram, no meio da noite, quando os caras, meu irmão, imagina você está dormindo, acorda, vê um montão de luz vindo de cima de você. Os caras entraram em desespero. Aquilo era uma tática de guerra que não existia. Então, nós vemos aqui que o Senhor deu estratégia a Gideão. E ele, com 300 homens, venceu um exército de 120 mil. Porque o Senhor estava com ele. Assim como o Senhor esteve com Gideão, o Senhor também está conosco. Assim como o Senhor esteve com Josué, o Senhor também está conosco. O Senhor continua o mesmo. Aí nós vamos decidir na nossa vida. Ou você vai ser aqueles 10 espias, que ninguém lembra o nome deles estão lá, mas ninguém lembra. Ou você vai ser Josué e Calebe. É uma escolha. Você vai escolher se você vai impactar a multidão como os 10, que ninguém lembra o nome, ou se você vai ser aqueles que são diferentes, que estão anotados aqui, registrados, que a gente conhece, que é Josué e Calebe. É uma decisão. Você vai impactar as pessoas. E aí, você vai impactar as pessoas ou negativamente ou positivamente. É uma decisão sua. Mas você precisa crer e focar na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, para que você consiga impactar as pessoas à sua volta. Eu não sei qual é o desafio que você tem nesse tempo, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas creia, o Senhor nesta manhã te trouxe aqui para te animar, para te fortalecer, para te dizer: eu estou contigo o tempo todo, não vou te abandonar, não vou te largar, não vou te deixar, não vou retroceder na minha palavra. Creia nesta manhã, o Senhor está contigo. Queria que você se colocasse de pé. E nós vamos repetir aqui. Coloca para nós aí, por favor. Está lá, ó. Vamos ler todos juntos? Seja corajoso. Vamos lá. Primeiro, 2 vezes a primeira. Seja. Segunda agora. Seja. Terceira, seja. A quarta agora, confie. De novo. Quinta, se organize. Sexta, olhe, veja. Olhe para onde? Veja, e para terminar, impacte. Coloca essa palavra no seu coração. Se encha de ânimo, se encha de força. Creia, o Senhor está contigo. Assim como Ele foi com Josué, assim como Ele falou com Josué: eu não vou te abandonar, eu serei contigo. Então cada dia, se encha de coragem, se encha de ânimo, se encha de força, se encha de vigor, porque o Senhor é conosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia nesta palavra. A palavra não é minha não, a palavra é de Jesus. A palavra é do Senhor. Então, se Ele falou, Ele vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã. Eu queria convidar você tem algum desafio, algo que você precisa vencer e você não tem forças, você já desistiu até de orar, eu queria que você viesse aqui na frente, e nesta manhã nós vamos juntos orar. Eu queria que você viesse aqui na frente para juntos orarmos nesta manhã, porque o Senhor nesta manhã está nos despertando a grandes conquistas, a grandes realizações, a grandes projetos que o Senhor tem para nós. Eu não sei qual é o desafio que está diante de você, mas o Senhor neste dia te chama. E nós temos muitos desafios, mas nós vamos vencer através da nossa fé, porque o Senhor é a nossa esperança.